Olá, muito boa tarde. É com muito carinho que a gente pede um cantinho da sua sala, um pouquinho da TV, da internet. Está começando aqui o nosso Entre Família, para a gente bater um papo especial, sempre um assunto. E hoje, né, a nossa Carolzinha não está aqui, mas a Luíse veio representar muito bem. Muito boa tarde, Luíse. Eu que agradeço. Boa tarde, meu amigo Cris. O pessoal acha que liga a televisão. Gente, quem é essa criatura aí? Quem é essa moça? Mas como ela já veio Pois várias é. vezes, você já sabe, eu sei que é a Luíse. Eu, inclusive, gosto dela nas informações do Revista Novo Tempo. Pois é, eu vim só hoje dar um temperinho baiano aqui pra esse programa, né, Cris? Eu botar um temperinho é bom. Um sempre vem. dendê. Vai dar tudo certo. Um abraço pra Bahia, terra da alegria. E hoje tem outras, inclusive, ó, gaúcho, sempre conta gaúcho. Baiano sempre conta baiano. Você vai dar um pulinho no outro país, verdade. lá na Europa, quando vê tem lá e aí óleo de dendê, então baiano, tá espalhado para o mundo Domina. inteiro. E tem, inclusive aqui no nosso Entre Família. E nosso Pois é. assunto hoje, Luiz, com esse povo mais diverso, pessoal que nos acompanha em outros países, porque durante essa pandemia agora, né, inclusive algumas pessoas estavam em gestação, nasceram na pandemia. O tema Verdade. de hoje é Filhos da Da Pandemia. Pois é, eu inclusive estava fazendo uma reflexão sobre esse assunto e eu penso assim, que essas crianças, elas vêm como um consolo para esse momento difícil. Quando a gente estava vendo ali aquela onda de pessoas de óbitos, pessoas falecendo por conta da pandemia, a gente tem também esses nascimentos como uma espécie de bálsamo, né, Cris? De Verdade. dizer assim, olha, tem esperança para a vida, vem uma nova geração aí que supera todos os obstáculos, os desafios. Eu acho até que eles podem nos inspirar, né, a Com perseverar. certeza. Olha Tarde só. inspiradora. E hoje nós vamos entender as dificuldades de uma mãe que recebeu uma bomba de informações. Filho, tem o instinto materno, e aí, estava perto de ganhar, tudo fechando, tem gente que estava em transição, alguns pais, né, morando fora do país, outra ali, não sabia, não tinha feito nem o pré-natal ainda, algumas com bebezinho de colo. E como o sistema de saúde recebeu? Nós vamos ter uma doutora aqui, inclusive, para saber, porque nada estava palpável ainda, Luíse. Sim. Como é que eu vou dar uma informação? Como é que eu vou receber? A médica obstetra ali, a pediatra, todo mundo junto, tem que ser um pouco de psicólogo também. A gente até se referia à pandemia como um inimigo invisível, porque a gente não sabia de onde vinha, como é que ele ia reagir no corpo do ser humano. Então realmente foi desafiador e imagino que para a maternidade, para a paternidade, um desafio dobrado, né, Cris? Com certeza. Então no programa de hoje, abra o seu coração. Olha, tá na gestação ainda, tá com um menininho de 1 ano, 2 anos. Como é que essa criançada vai se virar? Tem doutora hoje, consultório aí, ó, vai estar sentadinho no seu sofá. Legal. Agora, Luiz, o pessoal está acostumado já no início do nosso programa com informação. Então, roda a vinheta. Muito bem, vamos de informação aqui para você. E na pandemia também, você fica pensando, Cris, eu queria saber os reflexos da pandemia nessa questão da previdência. Como é que funciona? Existe um benefício para quem está com a Covid-19? Como é que está funcionando? Eu tenho uma perícia para entrar agora, queria encaminhar a aposentadoria. E é claro que a gente tem aqui sempre uma bandeira de utilidade pública. Foi buscar reforço, um advogado especialista na área previdenciária. Pedro Santana vai nos dar aqui as boas novas nessa área para ajudar você aqui na sua casa. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor, como está? Maravilha, Pedrão. Estamos juntos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Começando perguntando, inclusive, o seguinte, Pedro, como é que está agora o atendimento? E a gente sabe que o nosso país agora, cada um tem suas regras municipais, estaduais, mas a Previdência está recebendo, agora ainda está online. Como é que está essa movimentação? A Previdência, via de regra, estava suspensa, entretanto, já tem uns dias já que ela voltou a atender o público. Qualquer pessoa que se encontre incapaz para o trabalho acima de 15 dias pode solicitar o auxílio-doença para a Previdência desde que seja segurado da Previdência. Se a pessoa for segurada, ela pode solicitar um benefício. Se não for segurada, aí tem que analisar o caso dela mais a fundo para ver se ela tem direito a outros benefícios da Previdência. Pedro, é o seguinte então, ó, eu me enquadrei no que você falou. Como é que eu faço para fazer essa solicitação? Eu vou entrar no site, agora está voltando, hoje está bem intuitivo, eu preciso anexar alguma documentação, o médico precisa me dar algum documento. A gente sabe que existem alguns critérios para isso. Como é que eu faço essa solicitação? Bom, o
primeiro passo é a pessoa, ela pode solicitar pelo 135 e agendar já uma perícia presencial no INSS, direto no INSS, que as perícias já estão ocorrendo normalmente, ou, no caso, ela pode baixar no seu próprio celular um aplicativo de digitalização. Aí ela vai digitalizar o RG e o laudo médico. E aí, logo após ela digitalizando esses documentos, ela tem que entrar no site do Meu INSS, acessar a sua conta e lá no seu portal tem o espaço Agendar Perícia. Ela vai procurar a aba que está lá, Agendar Perícia com laudo médico. Aí vai pedir para anexar o RG e logo após vai pedir para anexar também os laudos médicos. E depois é só aguardar que vai para a análise. Muito bem, então ela pode fazer pelo 135, que seria uma central para poder ter, inclusive, tirar algumas dúvidas. E depois ela vai até o site da Previdência e lá então ela pode, inclusive, fazer um login, criar uma conta e tal. Essa conta ela consegue fazer online ou essa conta eu criei lá na Previdência, como é que funciona e tal? Porque eu vi que ela vai ter que agendar uma perícia. Então ela já tem que ter, ela consegue criar essa conta com os documentos online mesmo, sem precisar se dirigir até a questão presencial, né, Pedro? Qualquer pessoa que via de regra, já trabalhou em carteira assinada, ela já tem a sua conta já pré-moldada. O que acontece? Às vezes ela não tem a senha dela ainda. Ela acessando o site do Meu INSS, vai abrir um portal de perguntas. E nesse portal vai perguntar qual foi a sua última empresa, quando foi a sua última contribuição, qual que é a sua média salarial. A pessoa respondendo essas perguntas, colocando o seu CPF lá, automaticamente já gera uma senha para ela. Ela conseguiu redefinir a senha dela, ela já pode entrar no site e fazer o agendamento dela normal e receber o benefício. Esse benefício não é o auxílio doença ainda, é apenas um adiantamento de R$ 1.045, no caso. No caso, já ajuda, né? Você que está acompanhando aí, ó, R$ 1.045, como já funciona para poder fazer a diferença. E claro que agora você ficou sabendo que o Pedro Santana veio dar um pulinho aqui no Entre Família, esclarecer. Pedrão, muito obrigado pela participação e por tirar um tempinho para esclarecer essas dúvidas aí e também a gente poder dar uma aliviada nesses reflexos da pandemia, inclusive na falta de informação. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço pela disposição. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Uma ótima tarde. E você ficou aí, ó, ficou sabendo? Então aí, ó, agora é só você se dirigir no site. Inclusive tem o 135 para você ficar bem informado. Tire as suas dúvidas. E se você tem um auxílio, tem a questão da documentação, tá tudo lá bem intuitivo. Tem uma lista especial, um checklist para você correr atrás dos seus direitos. Informação que você confere aqui no Entre Família. A gente vai para um pequeno intervalo e já já você vai ter a oportunidade de fazer pergunta para a nossa especialista que a gente vai apresentar já já aqui para você, tirar todas as suas dúvidas. Filhos da pandemia é o tema de hoje. Um breve intervalo e voltamos já já. E já estamos de volta e hoje o Entre Família está trazendo um assunto que é super pertinente para você que acompanha a gente aqui todos os dias. Aliás, todos os dias o Entre Família é sensacional na vida do telespectador, né? Gente. Eu que atrapalho aqui, mas o resto é bom. Aqui a gente tira dúvidas, a gente interage, a gente se diverte também, né, Cris? Claro. O Entre Família é a vida é assim completo. mesmo. A vida é assim, ó. Apesar de ser um tema muito forte aqui, temos uma médica e tal. Mas a doutora também vai conversar na nossa roda de família, que normalmente isso acontece, né? Pois é. Agora, terminou de lavar aquela louça, quer bater um papo bom, quer abrir a cabeça, quer aprender. E é assim que funciona a família. E ela vem também para mostrar que tudo é possível, que tem uma dificuldade aqui e ali, mas a gente vai conseguir resolver. Então, se você tem aí um problema, uma dificuldade a respeito dessa circunstância aí, da maternidade, da paternidade, nesse período de pandemia, de repente uma dúvida de como lidar com as crianças agora que elas estão em casa, com as escolas fechadas, então agora é a sua hora. Uma oportunidade de você sentar aí no seu sofá, já cadastrar no WhatsApp aí o número do Entre Família e mandar a sua pergunta. Qual que é o número, Cris? Fácil. Ó, já devia estar no celular, mas vou dar uma colher de chá para você, porque em família a gente faz isso aí. DDD 12 98315 0249. Olha, se você quiser mandar o nome, a cidade, a gente manda um abraço. Agora, se ficar assim, tem algum problema com o nome, manda anônimo. A ideia é ajudar você. Vai ter uma doutora sentada na sua sala aí, que sabe a dificuldade de logística, a questão de poder estar se movimentando. Sim. Às vezes não tem um dinheiro para pegar um ônibus e tal. A doutora vai estar sentada aí, vamos aprender. E olha, só para você, olha que maravilha, Cris. Voou a folha.
Vixe, nem Mas faz vi, parte. mas daqui a pouco a gente pega. Faz parte. Mas a doutora vai estar aqui só para você. Olha que chique, uma pessoa aqui com um atendimento personalizado. Vamos conhecer então? Vamos, Nossa olha profissional só. de hoje. Não precisa ter plano de saúde Deixa aqui eu não, pegar viu? aqui meu Aqui papelzinho. é em casa. Pronto. Ela que já voltou. Quando a gente fala assim, voltou, é porque gostou do programa, dos telespectadores e tal, uma Olha benção. que delícia, já é de casa, Já né, é de Cris? casa. E hoje vamos aproveitar aqui essa consulta especial já. Vou fazer minhas perguntas também. É a Ludmila Rachid, médica, pediatra. Também é endocrinologia pediátrica. Formada, gente. Então, é endócrino. Pois Para é. você poder tirar as dúvidas. Não é só a questão uma da casadinha, pediatria. então, né? Casou. Quer perguntar se vários envolvimentos aqui. A Ludmila vai tirar suas dúvidas. Ludmila, muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui. Mais uma vez, aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. E vamos para as perguntas, que eu estou animada. Legal. Eu fico imaginando aqui, Luiz, a cabeça da doutora, porque as pessoas queriam consultar a doutora, porém ela é de uma área de saúde. Aí você fala, fica pensando, meu Deus, a doutora corre tudo que é hospital. Ai, será que eu vou... Doutora, no início da pandemia, onde nada era palpável, muitas coisas, inclusive, estão em desenvolvimento, eu fico imaginando as suas pacientes correndo para o telefone primeiro. Como é que foi o consultório? Até porque começou a fechar os consultórios, tinha um número reduzido, mas a paciente tinha necessidade, ainda mais uma mãe com instinto. O que eu vou fazer? Estou com 3 meses, estou para ganhar nenê. Conta um pouquinho dessa realidade para gente. Bom, no começo eu falo que foi desesperador mesmo para todo mundo, né? Porque até agora a gente lida muito com o incerto, a gente não sabe o que está acontecendo, né? O que vai acontecer. Isso gera uma ansiedade, não só para os pais, para as crianças, mas para os médicos também, né? No começo foi bem complicado. E eu falo, o WhatsApp não parava, era mensagem o dia todo, né? Então, no começo a gente precisou retirar todas as dúvidas das mães, responder os WhatsApps, explicar que o que a gente tinha no início, né? O que a gente sabia é que precisava ficar em casa e usar máscara quando fosse sair de casa. Então, esse era o principal ponto que a gente falava. Segundo as mães, doutora, preciso levar em consulta. Como que eu vou fazer isso? Para os pacientes, né, que a gente já conhece tudo, a gente conseguia responder tudo via WhatsApp. Para paciente novo, ficava um pouco mais complicado. Mas logo no início, né, o CRM liberou a possibilidade de teleconsulta. Então, no início, os médicos não gostaram tanto, a gente achou meio estranho, né? Porque médico sem examinar, sem tocar no paciente é muito complicado. Mas para as dúvidas, né, gerais, às vezes aumentava com uma dificuldade de amamentação que acontece, ou então estava com uma dificuldade na parte de introdução alimentar, como eu vou fazer a papinha do meu bebê, posso dar fruta, não posso? E a gente conseguia fazer, eu falo assim, teleatendimento para auxiliar os pais com todas essas dúvidas diversas. Eu acho que para a medicina foi realmente um furdunço, né, como diz o baiano, porque a gente precisou de uma lei para regulamentar essa questão da telemedicina, teve que entrar em contato com os planos de saúde para poder ver o que vai ser coberto, o que não vai ser coberto, até onde vai essa telemedicina. Exato. Foi desafiador, né? Foi bem complicado. E a gente, eu falo, atendia feito atende ainda, né? Feito um astronauta, né? Com toda a proteção, a máscara adequada, o óculos de proteção, né? O jaleco descartável, a troca de jaleco a cada consulta. Então, quando os pais falam, doutora, é seguro, não é? A gente fala assim, o ambiente, a gente tenta deixar o ambiente mais seguro possível, né? Com toda a limpeza, higienização a cada paciente. Então, a gente ainda está tomando todas as precauções necessárias. O que eu acho bom também é que vai trabalhando o medo da criança, porque ela já tinha medo do médico normalmente, agora ela vê um astronauta na frente, já depois que vê o médico já está tudo em casa. Já está imunizando nesse sentido também, né, Cris? Agora, Luiz, é o seguinte, ó, a gente sempre tem aqui o lado da mãe, do pai, e a gente tem um casal que estavam ali esperando a princesa Helena, né? Ai, que delícia. Nesse momento de pandemia, já vi as fotos, a gente conhece esse casal, o Renan e a Poli aqui, Renan e a Poli estão com ela. Naquele momento que a gente testou o Skype, ela estava mimindo. Eu não sei se ela está agora na tela também. Tá lá, que sono gostoso, sabe da acordadinha? Olha que princesinha. Renan e Poliana e a princesa Helena, que coisa mais linda. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Cris. É um prazer estar participando. E aí, Cris, Luiz, tudo bom? Doutora. Tudo lindo! Ai, que delícia ver vocês. Estava com saudade. Agora está aqui, plena, querendo dormir.
Agora é o seguinte, casal, vamos abrir o coração, né? De repente tem uma mamãe agora gestante, acompanhando o programa, que já já a gente vai tirar mais dúvidas com a doutora, mas eu queria saber o que passava na cabeça desse papai e da mamãe, barriga linda, esperando uma princesa. Esse papai, eu já vi até as fotos de super-homem, tá que tá arrasando esse papai nas redes sociais. Mas quando recebeu a notícia da pandemia, conta pra gente aí. Bom, com certeza ficamos preocupados, né? Porque a gente não sabia o que nos esperava aí para frente e não sabia se poderia ser um grande risco, principalmente para a gestante. Me protegi o máximo possível, mas as preocupações também foram com respeito ao enxoval, porque as lojas todas fechadas. Então, a preparação do quartinho dela, das coisas dela, também foi uma coisa que foi bem complicada organizar nesse momento de pandemia. E também com respeito à minha saúde, à saúde do Renan, né, para não afetar nada a Helena, mas graças a Deus foi tudo bem. É que nem a doutora falou, né? Logo no início foi apresentado de uma maneira muito assustadora, viu? E posso até dizer assim, meio que preocupante. Mas porque no caso ela estava grávida ainda, né? Ela estava grávida de 4 meses. 4 meses quando começou. E nós não tínhamos informação, porque foi mostrado assim, claramente, ó, o vírus chegou, tá aí, existem tantos infectados e etc e tal. E assim, nós ficamos assim preocupados. Demorou para sair até um ponto, assim, tipo algumas semanas, ou não lembro agora, dias, sobre gestantes, né? Então nós ficamos apreensivos. Mas eu acho que, tanto que a gente pensou assim, nós estamos em março, abril, acho que até agosto vai estar tudo certo, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho aqui, que me ocorreu, é na hora de fazer os exames, né? Acompanhar ali o pré-natal, fazer a ultrassom, ver como é que o bebê está. Como que foi para vocês ter que sair de casa quando a orientação era se manter em quarentena? Olha, o meu médico, Dr. Renato Sérgio, um médico maravilhoso, ele teve uma pausa, pelo menos nesse início, ali logo que pediram para fechar tudo, mas ele sempre estava entrando em contato comigo, perguntando se eu estava tudo bem. E aí, um tempo depois, ele já voltou a algumas consultas, mas com todos os cuidados. Em caso extremo, assim, dos pacientes, principalmente as gestantes, ele estava dando mais atenção às gestantes deste período. Então, a gente não ia com acompanhante, máscara, tudo bem higienizado, até chegar na sala, tudo com muito cuidado. Eu tive uma boa assistência, não fiquei sem consulta, sem acompanhamento, mas com todos esses cuidados. Só tive essa pausa logo no início ali da quarentena, março, abril, mas depois voltou, mas com todos os cuidados possíveis, principalmente dentro da sala dele. No caso, no início mesmo, nós íamos juntos e eu ficava dentro do carro e ela tinha que entrar sozinha, né? Infelizmente. Mas todas as ultrassons eu pude acompanhar, mas usando máscara. A questão da ultrassom também, eu tive dificuldade nessas primeiras que precisavam, não estavam fazendo, né, as clínicas, eu consegui fazer um pouco mais para frente, mas também com todas as orientações possíveis, né? Mas até que eu tive uma boa assistência nesse período da gestação, eu tive um bom acompanhamento, não tive grandes problemas, mas mesmo assim demorou um pouquinho para essas questões se resolverem. Muito bem, enquanto isso, agora eu tenho mais uma pergunta, mas vamos ver as fotos dessa princesa que nasceu agora dia 14 de agosto. Olha só, enquanto está aparecendo as fotos aí da mamãe e tal, eu fico perguntando, e o parto? Como é que foi o preparo? Já que estava tudo desenhado, estava mais passando, olha, o medo e tal, como é que foi? Conta pra gente aí a questão do parto. Chegou essa princesa dia 14 de agosto. Olha, o parto veio com um pouquinho de susto porque eu tive um sangramento. Mas, como eu falei, o médico teve uma sabedoria ali e logo precisei fazer uma cesárea. E graças a Deus, a assistência do hospital onde a Helena nasceu foi muito bom, de excelente qualidade ali. Tanto os médicos, meu médico no caso, também sempre com muito cuidado, tanto é que mostrou uma foto eu com máscara ali, todo mundo, só o Renan que me acompanhou ali na sala, todo mundo,
teve todo um preparo, assim, bem cauteloso ali, mas graças a Deus foi um parto muito bom, fiz cesárea, dentro do hospital, depois pós-parto, também a assistência das enfermeiras, todas com máscara, totalmente, com muito cuidado, foi assim, foi legal. No dia do parto dela também, na mesma hora lá, foi ao mesmo tempo, teve mais três ou quatro partos lá, e nas salas de espera estavam separados tudo bonitinho, não tinha assim acúmulo de pessoas em excesso, sabe? E assim, eu achei Eles que foi estavam sempre excelente. preocupados com isso, com a quantidade, foram os auxiliares e os médicos os principais ali na hora do parto. É uma coisa que deixa a gente tranquilo, sabe? Não deixa a gente afobado e entrando em pânico. Eu acho que foi muito bom, sabe? Por mais que nós estamos passando por esse momento, e ainda em agosto a gente pensava que poderia já ter sanado tudo, mas ainda, né, tem essas preocupações, graças a Deus tivemos uma boa assistência e graças a Deus foi tudo bem com respeito ao parto, o pós-parto também, estamos aqui Deu bem, tudo graças certo. a Deus. Princesa tá aí, valeu a pena. Para você que está em casa agora vendo, olha, para que tanta... Ai, mimimi, gente, saúde, cuidado, não é brincadeira. E vale a pena depois de ver essa... Olha o tamanho da bochecha dessa menina, ainda bem que está com a pandemia, senão eu ia fazer isso aqui, ó, não pode. Então, olha... O volume da bochecha dela agora está me dando um negócio assim, né? Mas na pandemia não pode. Ela até está dormindo assim, ó. Na pandemia ninguém vai apertar minha bochecha, só o papai e a mamãe. Casal, Linda. muito obrigado, um abraço para vocês. Acompanho vocês nas redes sociais, essa princesa. Que Deus abençoe, viu? Grande abraço. Obrigada, Cris. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau, gente. Que bênção. Olha só, gente, a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente vai ter uma história aqui muito importante. Imagina você morando no Egito, aí você tem que vir para o Brasil, ter o bebê e de repente você tem que passar 15 horas no epicentro da pandemia na Europa. Cabeça de uma mamãe e tal. Já já a gente vai ter acesso a essa história, vai ter uma dinâmica especial para trabalhar a mente, inclusive. Como é que a gente coloca a legenda? Uma criança agora que teve uma perda de um ente querido. Como é que funciona essa questão emocional, a ligação com as crianças? Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e as mamães agora estão reunidas até naquele grupo do WhatsApp, né? E fica falando assim, olha, Cris, eu tô louco para fazer uma pergunta, não tem muito a ver com a pandemia e tal. Eu vou ter uma boa notícia. A minha diretora liberou. Tem alguma dúvida aí? Tá difícil o acesso com a sua pediatra? A nossa especialista, inclusive, aqui, ó, endócrino, pediátrica. Então pode tirar dúvida, manda pra gente ser mãe, ser vó, tá pensando em ser mãe. Não fica com isso entalado na garganta não, mulher, já faz mal, por favor. E para facilitar ainda mais, a gente quer mandar um presente para sua casa. Presente bonito, que tem o nome do seu programa, do nosso programa Entre Família. É uma revista bem linda, bem diagramada, com 15 temas que vão ajudar em todas as áreas da família, né? Olha, tá com problema lá com o esposo. Ah, olha, Cris, o negócio aqui, né? O namoro começou bem, agora a questão sexual tá um negócio aqui em casa. Sexo Super Bonder é o tema. Não vou falar mais que você vai ler aqui, hein? Tem diálogo, relacionamento, tem criação dos filhos. Olha aqui que bacana esse tema. Para você que está em casa, recebeu a notícia que os filhos vão estudar só ano que vem. Aí a parede da sua casa tá um mosaico. Operação Super Nani. Para você que tem vontade, às vezes assim, olha, eu tenho 3 filhos agora e eu tô virando uma filha, liga para a mãe toda hora pro telefone. Era assim, mãe, olha o que está acontecendo. E a mãe não sabe falar nada porque nunca teve uma pandemia na idade dela. Mas calma, vai dar tudo certo porque essa revista vai ajudar você. E é de graça. Vai para sua casa, leitura espetacular. Cris, o que eu tenho que fazer? Você pode pegar o telefone agora, ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga, olha, eu estou olhando agora o programa, o Cris ofereceu uma revista que é de graça, mas quanto é que tem que ser o frete? Frete você não paga nada. Parece até brincadeira, você troca de canal, olha, liga agora e receba essa revista de graça, mais R$50. Não, aqui não tem esse negócio não, é verdade, de graça. E tem o nosso WhatsApp, que é o 12 982 444449. Eu sei que é bastante 4, então eu vou repetir. 12 9
8244-4449. Ó, cheirinho do Anjos da Esperança, que patrocinou essa revista para chegar na sua casa. Agora vamos voltar aqui, que eu sei que você, mãe, você que está pensando em ser mãe, está abrindo o coração, tá? Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Agora, antes do pessoal de casa participar, a gente prometeu uma história, né, Luísa? Verdade. Uma história super impactante, né, Cris? Uma gestante, uma mamãezona que teve que ficar uma média aí de 15 horas, 15 horas. na Europa, quando a região ainda, né, o continente ainda era o epicentro da Covid-19. Eu imagino que já é assustador essa questão da gestação em si. A gente sempre fica apreensivo. Eu ainda não tenho essa experiência, mas fico aqui na zona da imaginação. Agora pense comigo, no meio da pandemia, no lugar onde a gente tinha ali o maior número de pessoas, de casos e de óbitos também. Deve ter sido assustador. A boa notícia, porque vocês sabem que eu sou a garota da boa notícia, apesar de estar aqui no Entre Família, viu, Cris? A boa notícia é que ela conseguiu superar esse momento e, graças a Deus, deu tudo certo, né, Cris? Com certeza. Ana Paula, abra o seu coração para a gente e a reportagem da nossa repórter Kimber Ludgero. Ô Kim, você sempre trazendo histórias fantásticas, pode rodar o VT. Já pensou que daqui a alguns anos uma geração de jovens vai poder dizer: eu nasci em 2020, naquela pandemia, por causa do coronavírus? Parece loucura, né? Mas o mundo não parou. No Brasil, pelo menos, a crise já dura 6 meses. Tinha gente grávida antes da pandemia começar e que já teve bebê. E tem gente que engravidou em algum momento de março até agora e tá para ter bebê também. E como a gente não saiu ainda do distanciamento social, como tem gente ainda fazendo quarentena, a gente pode esperar por mais filhos da pandemia. Conheçam a Ana Esther e a mãe dela, Ana Paula. A Ana, junto com seu esposo Marcos e a filha mais velha, a Duda, moram no Egito e queriam que a filha mais nova nascesse no Brasil. Ela vai contar um pouco pra gente como foi ter esse bebê numa crise mundial sem precedentes, a começar pela viagem. Bom, a gravidez ela aconteceu em setembro do ano passado, então não havia nada de pandemia, foi uma gravidez planejada. Nós estávamos esperando o nosso segundo bebê, não sabia se era menino ou menina, e tudo estava normal. Então, eu iniciei o pré-natal em outubro, né? Confirmei a gravidez em setembro. Como já era o segundo bebê, eu não corri logo para o médico, eu já tinha contato com o meu médico do Brasil, e mesmo sem a pandemia, eu acabei esperando mais algumas semanas para fazer a primeira visita aqui no Egito. Então, vida normal, a gente tem bons médicos por aqui no Egito. Eu moro na cidade do Cairo, que é a capital, então os recursos aqui são bons. Então, se a gravidez seguisse normal, eu estava já me programando para, na virada do ano, próximo ao limite ali de 32 semanas, né, quando está entre o 7º e 8º mês, eu viajaria para o Brasil. É aí que começa a nossa entrada na pandemia sem a gente saber, né? A viagem estava programada, por quê? Porque a minha família mora no Brasil, nós moramos muito longe, a gente se encontra uma vez ao ano. Uma semana antes da data do embarque, nós começamos a ouvir as notícias do problema na China. O que estava acontecendo era que a Itália se tornou o epicentro mundial da pandemia fora da China. Eu pensava mais na sensibilidade de estar grávida no meio de um caos que a gente não sabia como que ia se instalar dentro de um país de terceiro mundo, que é o Egito, e que tem condições piores sanitárias, muito piores que o Brasil. Na viagem para o Brasil, o maior susto era a conexão em Roma, na Itália, onde na época era o local mais afetado pelo coronavírus. Então, a minha espera de 2h30 da minha conexão original se tornou 15 horas de conexão, porque eles estavam conectando juntando todas as pessoas num voo só, que já eram poucas pessoas que estavam indo para o Brasil, o aeroporto de Roma fechado, apenas operando com a mínima capacidade para justamente mandar as pessoas de um país para o outro, e eu teria que ficar 15 horas sozinha com a minha filha grávida no aeroporto, no epicentro da pandemia fora da China. A única coisa que eu consegui foi pegar a máscara e um vidrinho pequeno de 100 ml de álcool em gel, porque no Egito nem se encontrava isso. Enfim, em casa, no Brasil, elas não foram direto ver os parentes e correram para o abraço. A Ana e a Duda se colocaram de quarentena após a viagem.
a gente já tinha a noção que a gente precisaria entrar em quarentena. Eu tenho meu pai, ele tem diabetes. No apartamento do meu pai a gente combinou o seguinte, claro, com a Duda foi muito mais complicado, mas eles moram em um apartamento grande, com 3 quartos grandes, com 3 banheiros. Então, a minha mãe preparou tudo para que a gente ficasse num dos quartos grandes que tem lá, com um banheiro só pra gente, e a gente foi combinando o que fazer quando chegasse, né? Eu abracei meu pai e minha mãe só... Ai, eu não sabia que ia chorar nesse momento, mas vê-los e a gente não poder abraçar e saber tá tudo bem, porque a gente também não sabia se estava tudo bem. Eu não sabia se dali uma semana eu ia começar a ter sintomas, ou a minha filha. Em 10 dias eu já tive um contato mais próximo com eles, mas eu só tive coragem, realmente, de dar um abraço no meu pai e na minha mãe quando eu fiz 15 dias de lockdown. Eu tinha isso na minha cabeça, assim, eu preciso fazer minha parte. A Ana conta que tanto na preparação quanto o próprio parto, na pandemia, foi uma experiência diferente. Eu mantive, sim, os exames principais de pré-natal, mas eu não voltei ao meu médico, né? Ou não voltei com a frequência que se é recomendada. Eu fui mais para cumprir os exames essenciais, para evitar a exposição. Como a minha gravidez não era de risco, eu não tinha nenhum indício de problema, eu cumpri basicamente o final do pré-natal, aquilo que eu precisava fazer, tipo ultrassom, eu tenho um ultrassom para fazer ainda, eu tenho a vacina para tomar e tenho o exame de sangue. É basicamente isso que eu vou fazer, retornar no médico. Foi uma decisão minha em conjunto com o médico, claro. Eu não falei assim, não vou porque eu tô com medo. Na minha experiência, o mais marcante foi a parte da visitação. Eu não poder estar com a Duda não poder ver a irmãzinha dela, eu não poder receber meus pais, ninguém poder ter acesso a gente no hospital num momento que é tão único, que nunca vai acontecer de novo, e é aquele momento que são as primeiras horas do bebê, que você quer compartilhar com todo mundo a felicidade. Mas o desafio não parou por aí. A família voltou para o Egito, tendo que fazer conexão em vários países até chegar em casa. Tudo com uma bebezinha de poucos meses. Mas você, mamãe, que vai ter um bebezinho no meio dessa crise, fica tranquila, ainda dá para você ter um momento muito especial e saudável. Olha só as dicas da Ana. Você precisa tirar o foco dos riscos e colocar o foco naquilo que está funcionando, naquilo que está dando certo. O seu bebê está bem, você está se cuidando nessa quarentena, você está saindo o mínimo possível para poder fazer os exames necessários, o acompanhamento médico necessário, para te dar uma mensagem de confiança, de segurança, para que você siga adiante e tenha o seu bebezinho com saúde e para curtir com muito amor e os cuidados necessários. Ai, que história linda, né, Cris? Verdade. E a gente fica feliz que no meio desse caos, no meio de tantas pessoas, infelizmente, vindo à morte por conta da Covid-19, a gente vê esse rostinho nascendo aí para trazer para a gente esperança, alegria. E uma coisa que também eu achei muito lindo foi o sorrisinho, as fotos, né? A irmãzinha ali apoiando, muito legal. E a gente torce para que tudo fique bem aí com vocês, viu? Muito bem. E você de casa ouviu o nosso chamado. Vamos aproveitar que a doutora Ludmila e vamos esclarecer algumas dúvidas. E a primeira já está chegando aqui na tela do programa. Vamos lá, a primeira consulta é a Thalita, de São Paulo. E aí, Thalita? Meu esposo e eu queríamos engravidar, mas por conta da pandemia adiamos. E agora voltamos a pensar, já que estamos percebendo uma melhora no quadro. A dúvida é, será que é muito arriscado uma gestação agora? Olha, doutora, se a gente fosse pesquisar esses sites de pesquisa, o Google, estaria aí nos top trends, né? É verdade. A sua dúvida deve ser a dúvida de muitos que estão pensando, planejando, e a doutora deve receber essa dúvida direto no WhatsApp dela. E aí, doutora Ludmila? Sim, vamos lá. Se você pode, né, escolher, né, se você quer adiar a gestação, não tem problema. Mas tem gente que fala assim, não, eu gostaria de ter um filho agora. O que eu tenho que fazer? Primeiro, tomar todos os cuidados necessários. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Usar máscara, álcool gel, evitar sair para lugares de aglomeração, né? Evitar lugares fechados, isso é muito importante. E, claro, conversar também com o seu obstetra, né? Com quem é seu ginecologista, falar da sua vontade, da disponibilidade dele, né? Para as consultas, porque, claro, né? A gente
sempre deseja uma gestação linda, maravilhosa, mas intercorrências podem acontecer e como que vai ficar no meio disso tudo, né? A vacina está chegando, né? Então a gente tem que, às vezes, esperando gestante, provavelmente, né? É um grupo que vai ser vacinado depois, porque a gente não faz testes em gestantes. Então tem que tudo isso colocar na balança e ver, né? É uma vontade muito grande, então vamos, né? Com o apoio do médico, da família e com toda a proteção. Dá para segurar um pouquinho? A minha orientação, segura um pouco e logo, logo as coisas vão se resolver. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida e, de acordo com a Unicef, eles preveem aí até... Primeiro, eles dizem assim, ó, que com 116 milhões de nascimentos esperados em aproximadamente 9 meses, desde que a pandemia foi reconhecida lá em março pela Organização Mundial da Saúde. Então, são muitas crianças nascendo, né? Sim. Só que o que eu achei interessante é que eles deram uma dica o seguinte: avalia qual que é a situação também da sua região. De repente, ainda na sua cidade, a curva de contágio está muito alta, o número de óbitos também está alto, os leitos estão super ocupados, então evite. Eu achei super bacana essa orientação da Unicef, que é justamente o órgão ligado à Organização das Nações Unidas para as crianças e adolescentes, né? Então fica aí também uma dica de uma instituição tão reconhecida. E por curiosidade, né, o país aí que teve mais filhos, Índia, né? Verdade. Primeiro lugar, depois segundo lugar foi China. Isso mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso aí, China, Nigéria, aí temos o Paquistão e a Indonésia. Olha filhos só. da pandemia, filhos da pandemia. Agora o pessoal de casa continua participando, Luísa. Continua participando. Deixa aqui na tela aqui a próxima pergunta. Vamos ver. Andréia, de Carapicuíba, São Paulo. Fiquei grávida em novembro, aos 42 anos, e me apeguei à palavra de Deus porque foram muitas as dúvidas e o medo. Imagino, né? Na rede pública não consegui fazer o pré-natal, minhas consultas foram a partir do 6º mês e eu tive que fazer todos os meus exames no particular. No dia 27 de julho, graças a Deus, meu filho nasceu perfeito e meu parto foi assistido por meu esposo. Foi uma cesariana na rede pública do Hospital Geral de Carapicuíba. Então, aí a gente tem vários dilemas, né? Sim. Uma gestação com uma idade um pouco avançada, a falta de acesso aos médicos, né? Teve que gastar aí para poder fazer toda a consulta particular. E aí, o que é que você me diz? Infelizmente aconteceu, né? Foi tudo novo para todo mundo, até para o sistema de saúde, né? A gente fala que a gente já não tinha um sistema de saúde muito bom. A pandemia veio e descobriu todos os defeitos que estavam ali por baixo dos panos. E foi novo, até mesmo a adaptação, se você pensar como a gente vai abrir a UBS, não vai abrir, o ambulatório de alto risco vai continuar funcionando ou não, o trabalho... A gente vai priorizar qual tipo de atendimento, Exato, né? Então foi tudo isso, eu falo que esses 15 dias, né, que foram por volta de 15 dias que o Brasil parou, né, foi para tentar organizar tudo isso. A gente tentou, né, alguns casos eu falo não deram certo, mas a gente priorizou, né, alguns ambulatórios de alto risco, alguns pacientes de alto risco, a gente entrava em contato, falei que eu trabalho em um ambulatório que atende paciente do SUS, a gente entrava em contato via telefone para perguntar como o paciente está, como estava indo, e é complicado. Foi difícil, né, ainda é difícil porque acumulou muita coisa, a gente está tentando aí, né, colocar tudo para funcionar na ordem correta e com toda a segurança para o paciente, para o profissional de saúde, para o segurança, para a funcionária da limpeza. A gente tem que pensar, né? A gente fica pensando muita gente, mas tem uma rede que trabalha naquele hospital, naquela UBS, e a gente tem que ficar um ambiente seguro para todos, né? Que bênção. É isso aí, segurança em primeiro lugar, meus queridos. Prioridade é a vida. A gente vai fazer uma pequena pausa e você deve estar se perguntando, olha, Cris, a pandemia... ela afetou tantas áreas, mas será que a personalidade da criança, o que o isolamento na primeira idade, né? Na primeira infância, você tem criança, ela que já é prata da casa, vai estar conosco, né? Vanessa Galvani, ela que é mestre em educação, coach emocional e vai tirar todas as suas dúvidas. Olha, vai ser especial, não sai daí, o programa está começando e a doutora Ludmila está esperando a sua participação. Tem dúvida? Está difícil conseguir aquela consulta de graça aqui na sua tarde. Um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta no Entre Família, assunto muito especial, né? Filhos da pandemia, né? Mamãe está aí, filhinho também, várias dúvidas. E se você tem, mande, doutora Ludmila está aqui, pediatra, pode tirar suas dúvidas. Não fica aí com nada, com dúvida, tá? Ela está entalada aqui, eu queria perguntar, mas tem vergonha do quê, menina? Para com isso, manda pra gente, DDD 12 983 15 0249.
No bloco anterior, coloquei uma duvidazinha para você. Né? A pandemia alterou algumas questões. E a personalidade da criança, essa questão social, né? Esse isolamento, será que afetou em comparação a uma não pandemia, um momento normal? Ah, Cris, mas a mãe já se isola, é só cheiro de pomadinha aqui, a mãe não quer saber de receber visita, mas recebia, por exemplo, né? Falei da bochechinha aqui da Helena. E aí agora, será que afeta? É claro que a gente vai buscar reforço. Ela que já faz um trabalho excepcional nas redes sociais, ela já é um xodózinho aqui do nosso programa, você já conhece, né? Vanessa Galvani é a nossa mestre em educação, coach emocional. Há pouco tempo já estava com a sua bebê aí, porque ela, além de todo esse gabarito, é mãe, gente. Já está assinando, quando é mãe, já tem uma assinatura diferente no diploma. Boa tarde, Vanessa. Oi, Cris, tudo bem? E aí, Vanessa, agora as mamães estão preocupadas, né, com essa questão da sociabilidade, né? Teve essa questão de não separar, às vezes a rede de apoio diminuiu para essa mãe que contava com a vovó do lado, com aquela experiência, parece que por telefone não é a mesma coisa, só que agora o foco é ter as crianças, e a gente tem algumas dúvidas aqui para tirar, você deve estar recebendo muitas aí, com certeza, não é verdade? Com certeza, bastante. Agora então vamos à nossa primeira dúvida na tela, vamos lá então, e a Vanessa vai responder aqui para a gente, olha só. De que forma o isolamento social pode afetar o desenvolvimento do bebê, né? De 0 a 2 anos aí. E aí, Vanessa? Pode afetar aumentando a ansiedade de separação, né? Porque o bebê fica muito grudado com o adulto. E aí, quando vê uma pessoa... Porque antes ele estava com... né? Antes da pandemia, o bebê estava acostumado a ver mais pessoas estranhas. E agora não. Então, quando ele vê, ele fica assim... Eu tô falando até pela minha bebê, né? Domingo a gente saiu, ela viu alguém que ela não conhecia, ela ficou assustada, né? E aí ela fica o bebê fica mais grudado com a mãe, né? Então, assim, o que eu tô vendo, assim, o que seria pior, eu acho que é isso, assim, mas também não é tão grave, eu não acho que é uma coisa, assim, de se preocupar, assim, tanto, né? É porque a mãe se preocupa só pelo fato de ser mãe, né, Vanessa? Mas nesse caso, uma profissional que está falando pode relaxar, porque isso depois vai voltar ao normal, né? A gente sabe que a sociabilidade é do ser humano, então essa bebê, quando voltar, ter contato com outras criancinhas, outras mamães que vão poder no prédio ter contato, isso naturalmente vai voltar ao normal. Isso, a parte do bebê, eu acho que o bebê, os pequenos são os que estão sentindo menos. Então a questão mais é a mamãe mesmo, né? Uma mãe aí que vai sentir um pouquinho mais e pode passar para a bebê, ficar mais ansiosa e tal, mas nada de se culpar, viu, mamãe? Por favor, não se culpe por isso, vai dar tudo certo. Imagina, você está numa pandemia. Mas a Vanessa vai ajudar você. Tem mais uma pergunta? Então, na tela, mais uma participação aí de pergunta aqui. Vamos lá, então. Olha só, mais uma dúvida, né? Participação já você vai mandar aqui, com certeza. De que forma o isolamento social pode afetar o desenvolvimento da primeira infância? Aí a mamãe já está falando o seguinte, olha, Vanessa, você tem que dar jeito aqui, ó, porque antes eu tinha uma rotina, quebrei tudo, essa rotina tá no chão, quebrada, e agora, como é que a gente faz com esse quesito, essa rotina quebrada, criei outra, depois agora passando a pandemia vai vir outra, como é que fica a cabeça dessa criança? Eu acho, isso é o que eu estou mais preocupada, para falar a verdade, é a questão social, como que isso vai estar impactando as crianças, né, emocionalmente. Então, eu acho que a gente tem que tentar manter o mínimo possível de convívio social, mesmo que seja por internet, por Skype, por Zoom, com os avós, né? Tentar fazer uma brincadeira, né? Vamos brincar de se esconder, alguma coisa tem que ser feita. E uma coisa que eu tenho feito aqui, de umas 6 semanas para cá, eu combinei com 2 famílias que estão isoladas também, que não saem, da gente fazer uma mini bolha social. Então, eles vêm aqui, então eles têm uma criança, vem aqui, brinca com as minhas 2 filhas, e a gente vai lá, e a gente vai, assim, a gente está tendo esse contato com essas 2 famílias, assim, como apoio emocional, apoio social, o que eles precisam, a gente se apoia, para poder fazer com que fique mais leve esse período e as crianças não sofram tanto. Nossa, as minhas filhas ficaram muito felizes quando a gente começou a fazer isso. Então, assim, se você tem um vizinho perto, que vocês estão isolados, ou se você está num prédio, né, e combina com uma mãe que tem a idade do filho próximo, e fala assim, vocês estão isolados também, vamos ficar isolados juntos, assim, fazer uma mini bolha mesmo social, para que as crianças não sintam tanto esse impacto.
Isolamento de mini bolha. Olha, estou te dizendo, essas mães são criativas e tudo com segurança. Galvani, isso é demais. Agora, você tinha falado de vídeo, Galvani. É a mesma coisa? Compensa um pouquinho? Porque, um exemplo, a vovó fica falando, meu Deus, e fica aquela cobrança, eu queria estar aí porque eu queria ter aquelas lembranças especiais, mas é claro, né, que tem toda a questão da saúde em primeiríssimo lugar, mas e para a criança, para as memórias, já serve como consolo, mas não é a mesma coisa que o toque? Como é que funciona? Então, uma dica que eu tô dando é de fazer o tempo do coração. Lembra que eu sempre falo que é um tempo? Claro, a gente cita esse tempo de coração quando você não está aqui, lembra de você todo o tempo. Então, a gente, não para criança muito pequena, se para criança a partir de 4 anos, dá para fazer o tempo do coração pela internet, com o avô, por exemplo. Aí coloca lá no relógio 10 minutinhos e fala pro avô, vamos brincar. Aí o avô fala, olha, eu vou fazer o que você quiser fazer. Aí a criança pode liderar, fala, você agora é um cachorro, imita um cachorro. E aí o avô tem que imitar um cachorro, canta uma música para mim. E aí existe uma forma de interação e a criança pode liderar também, né? Então ajuda ela a ter essa conexão, ela cria essa memória. Ou também os adultos, assim, né? Os tios que quiserem ter contato, padrinhos, às vezes, podem fazer uma ligação rápida, né? A criança não consegue ficar muito tempo conectada, 10 minutos, né? E aí você fala lá, inventa uma brincadeira, canta uma música, alguma coisa que dê para interagir com a criança mesmo, né? De longe. São só ideias maravilhosas. E até o seguinte, aquela avó que se culpa, meu Deus, ele não quer falar comigo, a gente está só 2 horas no telefone, 10 minutos, vovó. Não é por causa de você, é porque a tecnologia, a questão não está presente. Então não se cobra. A Galvani está falando para você, tempo de coração é qualidade. Vá plantando, depois ela vai dar a rede social, você vai entender um pouquinho mais sobre o que é esse tempo do coração, essa conexão especial. Vanessa, você está tirando um fardo dessa avó que está vendo o programa agora e ela está suavizando. Mas olha, tem mais dúvida, né? Olha só, a gente tem mais um questionamento para o Galvani. Você acha que ela ia embora assim? Não, na tela, mais uma questão aí da pandemia nesse momento e essa qualidade, essa questão emocional das crianças. O que as crianças vão lembrar desse período? Aí você sabe, né, Galvani, que nas conversas de mãe, de vó, tem as teorias e tal, mas você como uma profissional da área, mestre em educação, lida com mães, o que você está avaliando? O que você acha que elas vão lembrar desse momento? A criança passa desapercebida, não vai lembrar de nada, ou vai depender muito do que a mãe e os pais construírem nesse momento? Exatamente isso, Cris. O que ela vai lembrar depende muito da gente, né? Se a gente vê isso como uma coisa muito ruim e que vê isso de uma forma negativa, é isso que a criança vai carregar para ela, né? Agora, a gente pode ver isso, apesar de todo o estresse e a demanda que os pais estão tendo, se você garantir esse tempo especial para o teu filho, esse tempo do coração, alguma coisa, aproveitar que você está mais próximo. Então, assim, não tem escola, mas eu vou lá lavar a louça, vem aqui comigo, fica do meu lado, coloca um balde com detergente, uma bacia com detergente para a criança ficar do lado. Vai ser um período que ela vai lembrar como uma coisa, assim, muito especial, que ela teve muito mais próxima dos pais do que nunca na vida, assim, né? Foi um período muito gostoso. Pode lembrar, se a gente criar essas memórias gostosas desse período, assim, né? Não dá para ir no avô, não dá para sair, não dá para ir no circo, no teatro, mas vamos criar alguma coisa aqui em casa, vamos fazer sábado à noite, dormir todo mundo junto, vamos fazer guerra de travesseiros, vamos, enfim, usar a criatividade um pouquinho nisso e ajuda os pais a relaxarem, né? Quando a gente brinca com as crianças e se conecta, brincadeiras corporais, assim, isso ajuda muito a criar essa relação com as crianças e é isso que ela vai lembrar, né? Que vai levar com ela. Agora, Vanessa, no início da pandemia, eu falo como pai, a gente estava com tanta sede desse assunto que a gente nem lembrou que talvez o nosso filho estava do lado do noticiário, né? Recebendo aquelas informações e tal. Agora tudo foi se normalizando, né? Até a própria mídia está conduzindo isso de uma forma diferente, né? Só que às vezes a gente está falando agora com alguém que lidou muito com uma notícia muito mais grave do que o noticiário. De repente um ente querido, né, perdeu e tal. Como é que você fala? Como é que a gente daria uma dica para alguém lidar agora com as crianças, para poder legendar isso para a idade, para poder contar isso, para poder ter acesso? Às vezes já está numa idade que quer saber um pouquinho mais. O que está acontecendo? O que está acontecendo com esses óbitos, esses números que estão acontecendo na TV? Ou o que está acontecendo aqui dentro de casa? Por que o vovô... Como é que você ajudaria alguém agora que está passando por essa dor em casa, sendo uma rede de apoio e a criança querendo informações? Eu fiz uma live inteira sobre isso, muito conteúdo. A gente tem que conversar com a criança, sim, mas falar só o que ela perguntar. Então, a gente não tem que também
depositar, sabe assim, despejar tudo na criança, porque emocionalmente é um baque muito forte para ela. Então, assim, se a criança perguntou, mas o que aconteceu com aquela tia que talvez faleceu e tudo, aí você pode explicar, a gente não vai ver mais ela, né? Ela, enfim, morreu. E aí, se você tiver uma crença, né, falar, tem gente que fala que virou estrelinha, que não sei o quê, ou que, enfim, foi pro mar. Você pode contar isso. Tem livros infantis que ajudam os adultos a falar com as crianças. Mas o que eu falei de mais importante é que a gente primeiro tem que cuidar do nosso emocional. Para que a gente possa falar, antes de tentar lidar com o luto com a criança, a gente tem que processar o luto, assim, como que tá sendo isso, conversar com alguém que possa escutar a gente, né, uma amiga, uma vizinha, alguém próximo, a mãe também, para a gente poder desabafar isso e aí conseguir escutar a criança, acolher o emocional dela e falar, porque senão a gente não vai conseguir apoiar a criança, ela vai estar querendo saber e assim, nunca dá mais informação que a criança precisa. Pergunta, sabe? Então se ela perguntou, o que é isso no começo, né? Coronavírus, o que é isso? É um vírus. É um vírus que fica no nosso corpo e tal. Explicar o mais simples possível. Não precisa falar, nossa, uma coisa que mata, um monte de gente morrendo, né? A criança não precisa ter essa dimensão, né? A gente pode ir em doses pequenas com ela, né? E aí eu super aconselho ir lá assistir essa live, que é 1 hora inteira, assim, muito conteúdo, que eu dou várias dicas de como lidar com o luto. É mais profundo, né? Vanessa, você é sempre espetacular, é por isso que você volta sempre aqui. E agora o pessoal de casa, inclusive, está passando nas redes sociais, vai passar aqui da Vanessa. Dá um pulinho para ver essa live. Dá um pulinho lá para tirar as dúvidas aí, é muito fácil. A Vanessa já é de casa aqui, mas olha só, e a série dela vai voltar em breve. Vai voltar em breve aqui no nosso programa. Já aqui o pessoal está avisando que essa série vai voltar aqui no nosso programa, o pessoal pede por demais. Vanessa, obrigado por você ter tanto carinho pro Entre Família, o pessoal de casa gosta por demais, volte sempre. Eu que agradeço, Cris, agradeço, Carol, obrigado pelo convite. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você de casa está aprendendo, meus queridos? Bom demais. E olha só, vou dizer o seguinte, hein? Para você que quer dar uma dica especial de ensinar sobre a morte com as crianças, temas bíblicos, você pode acessar o nosso site que é biblia.com.br e lá, se eu não me engano, tem um estudo que é Descobrindo Jesus. Muito bacana, inclusive amanhã, aqui na TV Novo Tempo, tem um espaço especial infantil para as crianças com vários ensinamentos bíblicos, inclusive sobre a morte. Muito bacana, Descobrindo Jesus é uma dica especial aqui da Novo Tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa sala, porque a direção, Luiz, falou que o povo de casa agora resolveu perguntar. Pois é, eu achei super legal as dúvidas que a Vanessa esclareceu aqui, só que a gente sabe, né, que uma dúvida vai fomentando outra, aí de repente quando a gente vê tem uma lista de perguntas aqui e o que a gente gosta é disso, da sua participação, dessas dúvidas, desses esclarecimentos. O Entre Família tem uma especialista só para você. Olha que moral o telespectador do Revista tem. Tem outro programa que faz isso assim? Verdade. Não, duvido. Do Revista e do Entre Família também. Sim. Eu sei que você está acostumada com Revista, que já o Revista hoje, que hora é? 18h45. E é uma edição especial. Uma edição especial. E quem vai estar lá no Giro de Boas Notícias? Quem? Não sei. Luiz, gente, tá brincando, tá dominando a TV aqui. E ela falou esse trocadilho só para fazer uma propaganda do programa. Claro. Você acha que eu não sei, Luiz? Você tá me enganando, gente. As boas notícias ficam na veia aqui, ó. Isso. E o povo de casa está participando, então, pois tá vindo mais uma participação. Mais de onde está vindo agora? Vamos lá. Luiz vai ler para a gente agora, é a Francisca. A Francisca. Doutora, nesse isolamento eu percebi que minha neta está nervosa. Não ia no dentista, chorava muito com medo. Ela tem 10 anos, mas agora está melhorando. O que pode ter acontecido? Acho que todo mundo sentiu um pouquinho dessa carga emocional, esse estresse, né? Sim, foi muito comum, né? Todas as crianças... até as mães falam assim, nossa, parece que meu filho está mais birrento, né? Que eu falo que birra é um nome tão simples, né? Para uma explosão de sentimentos que a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Verdade. Né? Tem que conversar. Nessa hora, quando as mães falam assim, doutora, eu não sei o que está acontecendo com ele. Daí eu falo assim, mas você perguntou para ele? Né? Porque não importa a idade da criança, né? Você tem que perguntar o que está acontecendo, o que você está sentindo. Porque a criança não sabe falar, eu estou angustiada com a situação. Isso é uma frase de adulto. Eu tô com uma angústia. Não, a criança está com um sentimento que ela não sabe explicar o que é. E como que ela expressa? Muitas vezes, né? Começando a responder coisas que ela não fazia antes, não querendo sair de casa por algum motivo, tendo insônia, alteração do comportamento alimentar. Então, a dica que eu dou para a senhora, né, dona Fernanda?
conversa com a sua neta, tenta explicar para ela, né, o que está acontecendo, porque ela já tem 10 anos, ela assiste TV, muitas vezes ela tem acesso às redes sociais e acaba ficando assustada com tudo que está acontecendo. Né? Então, conversa, né, a conversa é a melhor forma de entender o que está passando na cabeça da criança. O diálogo sempre nos ajuda nesses momentos de crise, né? E eu fico pensando também que as crianças vão alterar um pouquinho, porque imagina só, perderam o parquinho. A criança tem muito gás, tem muita energia. Aí o convívio com os coleguinhas na escola, questão né? social, não tem como externar. Você imagina uma criança que acabou comendo um pouquinho mais, porque às vezes o companheiro dessa criança foi só a TV, o celular. Aí imagina, ele não consegue ter um exercício físico. Você que faz exercício físico sabe que quando você para, você fica mais ansioso. Mas quando você faz, o sono volta, tudo. E doutora, a mãe, por cuidado, está com essa criança dentro de casa e tal. Agora, ela sem exercício, muito mais tela. Obviamente que a questão comportamental vai mudar, né? Porque muda tudo no corpo. Muda muito. E o que eu oriento, né? Nessa hora, o que eu estou orientando para os pais? Eu estou pedindo para eles manterem uma rotina, né? Criança gosta de rotina. Desde o bebezinho lá com meses, né? Até o adolescente, eles precisam de rotina. Eles precisam de hora para acordar, né? Hora para dormir, hora para tomar banho, hora para as refeições. E explicar, né? Por exemplo, tal horário, né, o papai e a mãe estão fazendo, né, os atendimentos, o home office, né, no computador. E é igual que a Vanessa falou, tem que deixar um tempinho para as crianças. E deixar um ambiente para elas também. Esquece, aquela coisa de casa arrumada é coisa de revista, gente. Vocês estão em casa, né? Aquele negócio... Agora a doutora chegou no meu naipe. Exato, aquele negócio do sofá perfeito, sem uma sujeirinha, aquela parede sem um risco, isso é coisa de revista. É de propaganda, né? De não tem margarina. jeito, assim, vamos trazer para nossa realidade. A gente tem que deixar espaço para as crianças. Não deixar as crianças fazerem cabaninha, né? Fazer escorregador no sofá, tirar o colchão e deixar aquele ambiente para elas, porque elas precisam gastar energia. Elas precisam sair da TV, sair do celular, né? Sair do computador, porque já tem as aulas online, né? Então isso tudo pode até gerar, tem muita criança reclamando de dor nas costas, né? Por conta da postura, que não está acostumada, né? Por exemplo, as aulas online é tudo novidade, né? A gente fala tanto para as crianças, né? Para não ficar usando o computador, né? Sai de frente da tela não é permitido. E agora a escola está na tela. Então, aconteceram muitas mudanças. E criança gosta de rotina. Eu falo que os primeiros 15 dias foram férias, né? Os primeiros 15 dias, todo mundo comeu tudo que queria, estava em casa, assistiu um monte de filme, de desenho, dormia a hora que queria, a jogava... mãe não sabia. Daqui a pouco vão voltar. Exato. O olhar da mãe era outro. Ninguém imaginava esse tempo todo de quarentena. Não, então, eu falo assim... Sempre é tempo para colocar uma rotina dentro de casa. Então, se você ainda está em ritmo de férias com seu filho, tudo, vamos trazer de volta, né? A criança gosta de horário, gosta de rotina e tentar ao máximo a alimentação saudável dentro de casa. Legal. Muito bem, mamãe, vai dar tudo certo aí. Daqui a pouco vai acabar esse negócio, vamos voltar para a escola. Enquanto isso, vamos lá. Força redobrada, mamãe vai dar tudo certo. Papai também é o seguinte, não é coisa de mãe não, é coisa de família. Criança também é sua, meu marido que está aí. É verdade, tem que ajudar. Quando a esposa falando para você assim, olha, você viu o banheiro que está... Nem dá bola, vamos dar ajuda, deixa eu limpar esse banheiro enquanto você vai lá, vamos lá, rede de apoio. Vamos fazer o seguinte, já você vai abrir o coração, a doutora está aqui para receber as suas dúvidas, as suas perguntas, mas a gente faz uma pequena pausa e volta já já. Muito bem, estamos de volta e aqui você fica sabendo também de informações especiais da nossa TV Novo Tempo. Você gosta do Bom de Bíblia? Não conhece? É um game show com perguntas bíblicas, tem vários formatos, teve até dos apresentadores. Eu participei, né? Aí eu fui selecionado como ruim de Bíblia, né? Mas foi a graça, deu tudo certo, foi uma bênção, né? André Leite está participando e tal, muito legal. E ontem, né, tivemos o vencedor, Bom de Bíblia Sudeste. E o Kíades está conosco agora, vai contar pra gente aqui em primeira mão essa experiência, como é que foi a inscrição. E o Kíades, seja bem-vindo ao Entre Família, olhar de campeão, hein, nego? Tá pensando o quê? Muito boa tarde, o Kíades. Boa tarde, Cris, tudo bem? Eu até aumentei o seu nome, Ilquíades, mas é Ilquias, eu tô vendo agora aqui, ó. Mas tudo bem. Isso aí, Ilquias. Eu sou ruim de Bíblia e ruim de nome também, mas vai dar tudo certo. No céu vai dar tudo certo. Agora pode chamar de Will, fechou? Will. Beleza, pode ser. Você tem apelido, Ilquias? Não, geralmente eu chamo de Ilquias mesmo. Ilquias, eu que tenho dificuldade com o nome, então, beleza, tranquilo. Mais um trauma para minha vida, mas depois a gente dá um jeito na terapia. Ilquias, seguinte, e aí, quando você se inscreveu, você achou que você seria selecionado? Rapaz, vou falar a verdade para você. Fiz a inscrição, né? Porque eu gosto muito de acompanhar o programa, mas quando eu fiz a prova de seleção, eu perdi todas as minhas esperanças, porque a prova estava muito difícil, extremamente difícil.
Aí eu fiz ela e depois tirei uns prints para poder conferir posteriormente. Aí quando eu fui olhando o resultado, até cheguei, à noite eu tinha uma comissão na igreja, eu até conversei com o meu pastor, o pastor Gilmar, falei, pastor, é praticamente impossível, as questões são de outro mundo. Mas, de repente, recebi a ligação e fiquei surpreso. Quando cheguei lá, eu não esperava ir tão longe, muito menos ser o campeão dessa temporada. Pai do céu, você mora onde, Ilquias? Eu moro em Ilquias. Eu moro em Boa Vista do Sul, Marataízes, aqui no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo. Espírito Santo, terra boa, Will. E é o seguinte, hein? E aí, agora a sensação, como é que foi? Porque eu participei lá, é aquela musiquinha que o André Lete coloca lá, dan, 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 dan. Eu já imaginava minha mulher pegando cartão de crédito, porque é um terror, rapaz. Some tudo da cabeça. Como é que foi lidar? Porque tem o conhecimento também, Will? Tem o conhecimento, mas tem a questão de se comportar lá, controlando a ansiedade, tem a questão das câmeras. Eu já trabalho na TV e você? Como é que foi controlar tudo isso e ainda ganhar o programa? Olha, ali, como eu sou professor, né, costumo lidar com o público, até que foi um pouco mais tranquilo para poder lidar com o público ali. Também prego na igreja, estou acostumado a lidar com o público. Mas quando senta ali, o segredo é desligar das câmeras e o tempo todo coloquei na mão do Senhor e falei que seja feita sua vontade. E fui na fé. E graças a Deus deu tudo certo. Muito bem. Will, parabéns. Agora você ganhou um novo apelido agora aqui do programa. E olha só, tem até foto aí, gente. Tem foto, vamos registrar. Aqui a gente mostra. Vamos colocar a foto aí do campeão. Como é que foi aí? Olha só, recebendo o troféu, que já deve estar na André Leite Feliz da Vida, a equipe também. Que coisa boa, rapaz. Olha aí. Foto de campeão, foto de campeão. Bom de Bíblia, hein? Você viu que às vezes o teste você fica nervoso, mas depois dá tudo certo. Larga na mão de Deus que vai dar tudo certo. Will, um abraço para você, meu querido, um abraço para a família, um abraço para o pastor aí também. E agora vamos seguir o barco, hein? Grande abraço. Valeu. Maravilha. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Ilquias, que virou Will, que deu tudo certo. Entre família a gente dá apelido, erra nome, abraço. Gente, aqui tá de casa. Tá em casa, meu querido. Tá em casa. Qual que é o meu nome, Cris? Oi? Qual que é o meu nome? Margarete. Por Brincadeira, favor, Louise. Ai, que engraçado. E outra, quando você errar, você erra com confiança. É, né? Eu digo sempre. Até pra errar tem que Você ter fala confiança. assim, ó, Ilquias, com muita força, até ele acha que é o Ilquias. Você tem que ter confiança. Agora, Rebatizando, rapaz. Rebatizando. Agora, quem não erra é o pessoal de casa. Pedimos participação, vamos aproveitar. E tá chovendo participação aí. Vamos aproveitar e otimizar esse tempo para então esclarecer as dúvidas aí. Coloca na nossa tela, então, a nossa próxima pergunta. Denise, olha só, de São Paulo, o sobrenome dela eu não vou arriscar para não pagar o seu mico, viu, Cris? Tá bom, vai dar tudo certo. Minha bebê Sofia, de 14 meses, chegou aí para a escolinha em fevereiro, mas em março eu tirei. Quando vai ser seguro retomar a presença das crianças em idade pré-escolar às escolas? Eu acho que essa também é uma dúvida super recorrente, né? Ela continua e diz, como é nessa idade, o ensino não é obrigatório, devo segurar até quando? Felizmente, eu e meu marido conseguimos trabalhar totalmente em home office, então será possível esperar até ser seguro. Qual que é a sua dica, sua orientação aí? Vamos lá. Quando a gente fala volta às aulas, né, a gente tem que setorizar, né, de acordo com a faixa etária das crianças. No caso, né, a AD, ela tem que prestar atenção, primeiro, eles estão em isolamento. Como que está a criança? A criança está bem? Né? Ela está conseguindo ter um desenvolvimento adequado? Né? Os dois estão em casa, estão conseguindo dar atenção, fazer brincadeiras lúdicas? Porque nessa idade, né, por volta de 14 meses, até os 3 anos, a criança gosta muito dessa parte do desenvolvimento neuro, que a gente fala psicomotor, que é brincar de montar, brincar de casinha, de amarelinha. Então, você tem que estimular o lúdico. Você está conseguindo fazer isso com a sua filha? Então, se você está conseguindo, se sua criança está bem, vamos aguardar, né? Eu sempre falo as autoridades decidirem sobre o assunto. Primeiro porque a gente, né, tem que lembrar que 90% das nossas crianças estão em escola pública. Apenas 10%, né, estão em escolas particulares. As escolas particulares, elas até conseguem, elas já têm todo, né, um cronograma, elas fizeram convênio com hospitais para fazer a testagem nas crianças. E as nossas escolas públicas, né, as nossas creches? Então, a gente tem que pensar, mais uma vez, né, na segurança da criança, dos pais, dos professores que estão, porque muitas vezes é um professor, né, para cada quase 35 alunos numa sala. Então, vai ser possível,
né? A gente pensa, às vezes, nas escolas públicas de São Paulo, não, mas tem as escolas públicas lá do interior, né? Como que está esse professor? Como está a limpeza da escola? Vai conseguir pular a carteira? Então, eu acho muito difícil, assim, essa parte de volta às aulas. Claro, a gente sempre tem que pensar na individualidade. Tem criança que não está bem em casa, né? Tem criança que está com sintomas depressivos, tudo. Mas também a gente tem que lembrar que 90% das nossas crianças estão em escola pública. E a segurança, né? Por exemplo, um amiguinho da sala testou positivo para Covid, veio sintomático. E agora? O que vai fazer com o restante da sala? O que vai fazer com os funcionários? Né? Vai conseguir testar todo mundo de forma gratuitamente? A gente tem disponível esse teste, né, para toda essa população? Então, a gente tem que pensar muito, né? Então, por isso que está difícil. É um grande dilema, né? Porque ao mesmo tempo esses pais já estão voltando aos seus trabalhos, aí não tem com quem deixar os filhos. Então é um grande dilema, às vezes a gente fica até sem uma solução palpável ou clara, objetiva sobre o que fazer. E essa hora é importante a gente pensar cada caso é um caso, e ponderando a nossa necessidade, com as condições sociais, pedindo orientação a Deus, porque realmente é uma situação bem difícil, né, doutora? Sim, é muito complicado, porque a gente tem que pensar no coletivo nessa hora também. Aqui em Jacareí estão fazendo pesquisas, inclusive, claro, que cada estado e município tem uma bandeira e tal, né? Estão fazendo pesquisas porque justamente isso. Alguns pais voltaram a trabalhar, não têm condições de deixar em um lugar, não tem uma rede de apoio. Outros estão inseguros. Então, essa pesquisa vai dar um formato para poder entender até a situação que os pais estão passando e tudo. Depois manda até uma justificativa. Então, eu estava lendo uma matéria sobre esse quesito. Agora, cada município vai ter um protocolo diferente. Tem o seu contexto também, realidade, né? até acesso a próprios hospitais, como a doutora contou aqui, né? Mas vamos dar continuidade a mais uma participação. Você está participando? Manda para a gente, que a gente vai ler a sua participação. E agora... Ivani. Minha conterrânea, então vou deixar aqui. você ler, então. Ah, então tá bom. Ó, eu vou até arrastar mais um pouquinho aqui. Tive minha bebê em fevereiro e em maio engravidei novamente. Foi cesárea e ainda estou sentindo as dores da cirurgia. Agora estou no 5º mês de gestação. Isso pode me tornar mais suscetível à Covid ou não tem nada a ver? Lembrar, né, que gestantes, dependendo, né, se ela está fazendo acompanhamento correto, se ela não tem uma gravidez de risco, mas gestante a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe, foi tudo muito novo, a gente não sabe, né, os bebês, das mães que foram contaminadas, né, o que vai acontecer, não tem grandes estudos falando tudo de forma clara. Então, por exemplo, aconteceu, né, acabou engravidando. Precaução, primeira coisa, né? Tanto para o bebê que tem um bebezinho super novo em casa, quanto para a senhora, use máscara, né? Bastante, evite ficar saindo em locais aglomerados, dá uma volta no quarteirão, né? Evitar, eu falo, lugares muito cheios, mercado, tudo, sempre pedir ajuda para alguém nesses pontos. E às vezes a cultura, né? Eu sei que é o carinho, as pessoas querem ver bebezinho novo, querem apertar e tal. Então é bom a rede de apoio, todo mundo, olha, não estou recebendo visitas. Olha, não estou fazendo isso, é a pandemia, abrir os olhos aí, por quê? Porque é um bebê, a imunidade, tem a questão toda da família, então, ó, abre os olhos aí e responsabilidade. Mais uma participação na tela, aproveitando aqui, agora é a Flávia. Gente, a Bahia está tomando conta aqui, Gente, Bahia? A Bahia é maravilhosa, é participativa, Bahia. rapaz. Aqui na minha cidade não tem pediatra, olha aí, uma realidade. Meu netinho vai fazer 2 aninhos e ele não quer se alimentar direito, só quer o peito. Mas no peito não tem mais leite. A mãe levou ele no clínico geral e ele recomendou passar no pediatra. Mas como eu já falei, aqui não tem. O que fazer? Né? Poxa vida, que pena, né? Essa realidade ainda no nosso país é complicada. Eu até fico um pouquinho confuso, porque já indicou, mesmo não tendo, né? Mas talvez é a possibilidade de alguma questão vizinha. E agora, o que fazer, doutora? Vamos lá. Primeiro que realmente não tem leite, esse é um ponto, porque conforme o bebê mantém uma sucção, né, a criança mantém uma sucção, a produção de leite, ela é presente e ela é um leite, eu falo que o leite não fica mais fraco, é um leite que contém todos os nutrientes. Mas com 2 anos, a criança já tem que estar comendo, né, a mesma comida da família. Mas quando a gente fala comer a mesma comida da família, você acha que é colocar lá no prato, né, coloca e oferece para a criança. A criança muitas vezes precisa de um prato mais enfeitado, né? Por exemplo, você pega um tomate e faz a boquinha de um palhaço como se fosse o tomate, né? Pega o ovo, né? Corta como se fosse as orelhinhas. Então a criança precisa de
coisas mais lúdicas para ter interesse pela comida. E deixar a criança participar. Muitas vezes, a criança com 2 anos, você deixa ela amassar a batata para fazer um purê, né? Ter esse contato, bater um bolo junto. Porque às vezes você fala assim, não, um bolo, claro, gente, sem açúcar, tá? Usando sempre as frutas, né, para adoçar o bolo. Mas, por exemplo, um bolo de cenoura, um bolo de banana. A criança, você vai introduzindo os alimentos aos poucos, né? E criança gosta de rotina, então tem que ter aquele horário do café da manhã. A família toda tem que sentar junto. Crianças são grandes imitadores. Os pais comem bem? Né? Os pais se alimentam de forma adequada, os pais têm horário para comer, então a criança imita aquilo que ela está vendo em casa. Então, muitas vezes a frase, meu filho não come, às vezes a família não come direito. Então, a gente tem que sempre ver o todo como está funcionando. Olha a dica aí, Mas a dica é essa, tudo lúdico para a criança, deixar a criança preparar os alimentos e próximos passos a gente vai conversando. Benção. Olha só, gente, eu sei que o assunto tá bom demais, mas Luíse, chegamos ao final, temos que agradecer aqui a nossa... Eu não gosto de despedidas. Passo a bola para você. Doutora, muito obrigado pela participação. O pessoal está avisando que semana que vem tem uma estreia de um quadro aqui, muito bacana. Terça-feira, aguardem, ela retorna aqui com novidades. Ela já é de casa. Doutora, leve o nosso abraço e volte sempre. Sim, muito obrigada pela participação, obrigada pelas perguntas. Precisando de qualquer coisa, só chamar que a gente está aqui. Com certeza, chama mesmo. Tá passando a rede social da doutora aqui, ó. Entre em contato, adiciona lá, manda uma pergunta. Agora, Luíse, nós temos sempre um recado bíblico, o nosso programa nunca termina assim. Nunca termina assim, né? A gente precisa dessa mensagem de esperança para que o nosso coração fique acalentado, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo aí, né? A gente precisa desse conforto que vem do Senhor. E eu tenho aqui, quer dizer, o pastor Alceu tem um recado super especial para você, então se acomode aí no seu sofá, veja aqui, ouça com muito carinho e atenção a mensagem do pastor, não é isso mesmo? Boa tarde, Luíse, boa tarde, Cris, boa tarde, doutora Ludmila, aos amigos que estão nos acompanhando, né? Sabe que a palavra de Deus, ela apresenta alguns momentos de crise e filhos também foram gerados nesses tempos de crise. Nesses tempos que a gente fica angustiado, angustiada, preocupado, preocupada, com as incertezas, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem medo. E como sofremos com essa questão do medo, essa preocupação com esse visitante que nos tira até o sono, a paz. Os personagens da Bíblia, as pessoas que viveram nos tempos bíblicos, elas também passaram por momentos difíceis. Por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede. Não sei se você se lembra, mas quando Moisés nasceu, lá no Egito, o faraó fez um decreto para que as crianças que tivessem menos de 2 anos de idade fossem todas mortas, meninos. Foi uma crise. Imagine a angústia, a ansiedade. A gente viu hoje no programa aqui a Ana Paula falando da viagem do Egito para o Brasil e depois o retorno. As preocupações dela. Agora, a mãe de Moisés teve preocupações semelhantes. Ela se preocupou com o futuro do filho, com a vida do filho. E nessa preocupação, ela recorreu ao único que pode nos socorrer em momentos de ansiedade, de preocupação, de angústia e até mesmo de medo. Ela recorreu a Deus. E sabe, quando a gente recorre a Deus, quando a gente busca a Deus, colocando diante dele as nossas preocupações, os nossos problemas, ele nos ouve, ele nos atende. Lembra da ideia que Joquebede teve? Ela fez um cesto de junco, de bambu, de um tipo de bambu, colocou num rio chamado Nilo e deixou que a correnteza levasse o bebê. Só que interessante demais, quando a gente busca a Deus, Deus dá ideias para que a gente tenha soluções, para que a gente viva com segurança. E quando praticamos o que Deus nos orienta, há salvação. Moisés foi salvo e ele foi o libertador. Os filhos da pandemia, nós não sabemos o futuro deles, mas eu sei de uma coisa, eles terão um futuro brilhante se você que é mãe, pai, confiar em Deus. Sabe o que diz a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 103, o verso 13? Diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus se compadece de você e ouve a sua voz. Maravilha, pastor. Benção essa mensagem, hein? Benção por demais. Leve essa mensagem especial no seu coração aí. Até a próxima, pastor. Grande abraço. Muito bem. E lembrando agora, Luiz, que no programa de segunda-feira, pessoal, olha, prepara o coração, hein? Verdade. Já vou falar o que é, mas olha, no Vida e Saúde de hoje, nós vamos falar o seguinte, sobre a higiene dos produtos farmacêuticos. Exatamente. Hoje o programa vai tirar todas as suas dúvidas. Agora, no programa de segunda-feira, o pessoal vai embarcar ou não vai embarcar nessa viagem? Eu soube que 40% vai embarcar, só que com um pouquinho de medo, e os outros 60% vão embarcar só alegria, viu? Você está em que time? Eu estou naquele que vai tranquilo, então. Pois é, então no próximo programa a gente vai falar sobre o medo de voar. Você está em que time? Dos 40% que tem medo ou daqueles que não têm medo? Se você tiver medo aqui no Entre Família, você vai aprender a resolver tudo isso, né, Cris? Vai dar tudo certo, gente. 40% dos brasileiros teve algum medinho aí com a questão do voo. E olha só, 1 em cada 5 precisaram de ajuda para entrar no voo. Olha só. Então vamos embarcar nessa viagem segunda-feira, vai dar tudo certo. Vai Luiz, dar obrigado tudo aí, certo. pela participação. Para você, uma ótima tarde e já um feliz sábado. Até a Feliz próxima. sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não esqueçam do Revista Novo Tempo, 18h45. Edição especial.